Muito boa tarde de novo. Estamos aqui nós para a gente continuar a nossa caminhada, né? Aos nossos queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas. Como nós dissemos, a gente pretende caminhar aqui na Palavra de Deus até o final do Novo Testamento e grande parte do Antigo Testamento. Então estamos lendo Êxodo, né? Vamos continuar lendo agora Êxodo 25 e 26 e Marcos 4, tudo bem? E de novo a gente encoraja vocês, quem não é inscrito aqui ainda, que se inscreva, se puder, por favor. E quem já é inscrito, se puder nos ajudar a divulgar, a gente fica grato e Deus também. Então vamos continuar a nossa leitura da Palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Também farás uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas para cima, cobrindo com elas o propiciatório, estando eles de faces voltadas para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas com lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também fará os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas galhetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas com suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes
que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes. Assim se ficará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também ele fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fará o candelabro, com todos esses utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados, aliás, não de 24. 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina no extremo. Do segundo agrupamento, as laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelo de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, de igual modo às 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, prenderá as costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás peles de carneiro, tintas de vermelho uma coberta, para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata. Debaixo das 20 tábuas, 2 bases de debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas no outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, e olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido com querubins. O farás de obra de artista, suspendê-lo-á sobre as 4 colunas de madeira de acácia. Cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata.
Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu, e o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro, farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Agora, para fechar, vamos ler Marcos 4, né? Marcos 4. Muito bem. A gente leu Marcos 3, agora Marcos 4. Muito bem. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou. Afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem, porventura, a candeia, para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como o grão de mostarda, que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças.
deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar a sua sombra. E como muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Louvado seja o Senhor.